Eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Você pode até digitar aí se você quiser. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Olha, apareceu aí a primeira expressão 1000 anos. Você pode, se quiser, marque aí na sua Bíblia a expressão 1000 anos. Nós vamos falar sobre o milênio. Versículo 3: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos, novamente, temos aqui a palavra, a expressão 1000 anos, segunda vez, se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e a palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Novamente, a expressão 1000 anos. Marque aí, temos 3 vezes aí a expressão 1000 anos. Versículo 5: Mas os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos. Mais uma vez aparece a expressão 1000 anos. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, glória a Deus, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Mais uma vez a expressão 1000 anos. Então grife aí, irmãos, passe o marca-texto, sublinhe aí a palavra, a expressão, para você não mais esquecer. O milênio, como eu falei anteriormente, é o maravilhoso reinado de Cristo na terra por exatamente 1000 anos. Nós lemos aqui Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6, onde o assunto é mencionado várias vezes. Irmãos, há aqueles que totalmente materializam o milênio e os que no todo o espiritualizam. Nós devemos evitar esses extremos. Essa época áurea do milênio é ansiosamente aguardada, principalmente pelo povo israelita. A Bíblia deixa isso bem claro em Lucas capítulo 2, versículo 38, assim também como em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus, ele não lhes tirou esta esperança. Jesus não tirou esta esperança do povo israelita. Apenas ele não revelou o tempo e a hora do seu cumprimento. É esta esperança, irmãos, que tem impulsionado o regresso dos judeus à sua pátria e também motiva o seu rápido progresso. A criação toda, observe isto comigo, irmãos, a criação toda também aguarda um tempo específico. Esse tempo para a sua libertação de quê? Das consequências do pecado. Que através das consequências do pecado, a terra ficou sujeita
desde a queda de Adão. Se você ler Romanos 8, versículos 19 a 23, você vai ver que a terra ela está gemendo, ela geme na expectação, na expectativa. Aí nós vemos que o pecado afetou não somente o homem, mas ele afetou toda a criação. O pecado do homem, irmãos, ele trouxe a desarmonia, inimizade, deterioração, deformação, desequilíbrio, não somente no relacionamento entre o homem e Deus e entre os seus semelhantes, mas também no universo em que vivemos. Furacões, terremotos, secas, inundações, pragas, frio, calor excessivo, etc. são uma parte destes males. Nós vemos aí a revolução da natureza revoltando-se contra a perniciosidade do pecado do homem, isto é, resultado da queda, resultado do pecado. A partir do momento que o homem peca, não tinha nascido espinho, não tinha nascido abrolhos, mas depois disto houve na terra espinhos, abrolhos. Eu acho que também através do pecado do homem veio os espinhos, abrolhos e os marimbondos, os cabatão, porque pelo amor de Deus, eu estava me lembrando disso esses dias. Fui limpar aqui o quintal, aqui, algumas coisas, e bati no galho, não tinha visto que tinha uns cabatão em cima. O bicho me deu uma ferroada, eu disse, esse demônio aqui só pode ter sido surgido na queda do homem, porque pelo amor de Deus, que benefício é que esse bicho traz? Pelo menos a abelha, ela fabrica o mel, né? E esse bicho só faz ferroar a gente. Mas vamos lá, o milênio será a resposta aos milhões de orações do povo de Deus, através dos tempos. Qual é, irmãos, a oração do povo de Deus através do tempo? Jesus, ele ensina na oração modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino é milhões e milhares de orações do povo de Deus através dos tempos. Vamos ver aqui alguns aspectos, alguns requisitos, algumas características, algumas coisas que falam a respeito do milênio. Primeiro, vamos lá. Se está com o caderno aí de estudo na mão, com a sua Bíblia aberta, se está aí com uma caneta, prepare as suas anotações. Primeira coisa, vamos identificar aqui a época do milênio. Vamos trazer à baila este assunto. Há quem diga, irmãos, que o milênio ocorrerá antes da vinda de Jesus, quando a Bíblia ensina, né, que na visão de muitos será antes, na visão de outros é depois, e na visão de outros é no meio. Os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas. Então, eu trago aqui uma visão do estudo que extraí. Nós vamos ver aqui, né, a visão. Eu me baseei em um livro do pastor Antônio Gilberto, e talvez você procure, você pesquise e estude e veja aí se você é um pré, um pós, né? Mas vamos lá, você pode não concordar comigo, mas além disso, nós não encontramos na Bíblia, na verdade, nenhum aviso de Jesus para esperarmos o milênio. Mas nós temos o aviso de Jesus que nós devemos esperar a sua vinda. Então, não é necessário, eu acho que não é necessário nós dizer, vai ser assim, vai ser assado. Vamos aqui estudar e nós vamos tirar as nossas conclusões. Ele nos manda esperar a sua vinda. O milênio é uma consequência
muito abençoada e abençoadora, porque nós vamos saber agora do que se trata. Segunda coisa, o propósito do milênio. No início do seu ministério, Jesus revelou a plataforma do seu governo, apresentando uma legislação toda superior. Este é no chamado Sermão do Monte, que está registrado em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, que é conhecido como o Evangelho do Rei. Nos capítulos 5 a 7 está lá registrado o Sermão do Monte. E ali traz alguns propósitos do milênio. E alguns propósitos do milênio são: primeiro, fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação. Propósito do milênio: fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação. Efésios, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esta dispensação, ela é mencionada em uma referência ao milênio. O pecado trazido pelo diabo causou toda sorte de divergências, desuniões, degradações, desagregações em tudo. O diabo hoje ele continua o seu trabalho produzindo isto, produzindo desagregação em tudo. Porém, durante o milênio, ele estará trancafiado. Afinal de contas, ele não é absoluto. Segunda coisa, segundo propósito do milênio: estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda a rebelião contra Deus. Observe, irmão. Vejamos aqui 1 Coríntios. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Digita aí, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver aqui alguns versículos. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Júnior. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Vamos lá. 15, 24. Vamos ler até o versículo 28. Diz assim, ó: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja postos todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observe no versículo 24, diz assim: depois virá o fim. Essa expressão que virá o fim refere-se ao final do milênio. É só você examinar o contexto, especialmente o versículo 25, porque diz: porque convém que reine até que haja posto
convém que reine até que haja posto. Então, se refere-se aí ao fim do milênio. Terceira coisa, o propósito do milênio, o terceiro propósito do milênio é fazer convergir nele, no milênio, todas as alianças da Bíblia. Pois Efésios 1:10 fala e trata sobre a plenitude dos tempos. Então será a plenitude dos tempos, será a última dispensação. Glória a Deus. Quarta coisa é fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Este é o quarto propósito do milênio, fazer Israel cabeça das nações, que está lá no comando. Israel vai estar no topo do mundo como nação. É a promessa de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os judeus. Quinta coisa, o quinto propósito do milênio é cumprir as profecias a respeito do reino do Messias, como Daniel 9:24, Atos capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Observe, muitas promessas a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo, estão, às vezes, algumas promessas acopladas na primeira e na segunda vinda. A Bíblia diz, Isaías 9, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Depois ele continua falando sobre como ele julgará, como será o reinado dele. Então há uma promessa, há duas promessas. Esta promessa, primeira parte da primeira vinda, do nascimento de Jesus. Na segunda promessa, é a promessa da segunda vinda de Cristo. Então todas estas promessas que cumpriu-se parcialmente na vinda de Jesus como homem e depois na vinda dele como rei glorificado. Amém, irmãos? Então o milênio é o propósito do milênio, ou um dos propósitos do milênio, é cumprir as profecias a respeito do reino do Messias que ainda não se cumpriram. Então o milênio ele está ilustrado em miniatura em Lucas capítulo 9, versículo 27 e ao versículo 31. Por favor, vamos ler. Lucas capítulo 9, versículo 27, a partir do versículo 27, e leremos até o versículo 31. Glória a Deus. Quem está entendendo, quem está acompanhando, dá um sinal de vida aí. Lucas capítulo 9, versículo 27. Aleluia. Observe essa história. Diz assim, Lucas 9, 27 ao 31. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia a cumprir-se em Jerusalém. Então, observe, aqui nós vemos Jesus em glória. Primeiro ponto que é importante trazer aqui. Nesse texto, está falando do texto da transfiguração. Primeiro ponto, versículo 28 diz
que quase 8 dias depois ele pega Pedro, Tiago e João, Pedro, João e Tiago, sobe para orar. No versículo 29, diz: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram muito brancas e muito resplandecentes. Ou seja, nós temos aqui, irmãos, um Jesus em glória. Nós temos Jesus em glória, e ele não está em humilhação, como quando esteve na terra. A forma que ele se apresenta aqui não é em humilhação, é em glória. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós vemos aqui Moisés e Elias. Moisés está representando os santos que dormiram no Senhor. Elias está representando os santos trasladados. Versículo 30, estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Aí, em seguida, está falando no versículo 32 e 33, fala aí sobre Pedro. Tem Pedro, né? Glória a Deus. E Pedro aí representando os santos que estarão vivos. Então nós temos aí Cristo glorificado, não em humilhação. Moisés representando os crentes que dormem no Senhor. Elias representando os santos trasladados, os arrebatados. Pedro representando os santos que ficaram vivos. 3 apóstolos que estavam com Jesus, mas somente Pedro tem um destaque especial aqui. Isso não é em vão. E a multidão que ficou no pé do monte. Essa multidão está representando as nações que terão um lugar no milênio. Quem está compreendendo essa linguagem? O tema do milênio é a morte redentora do Cordeiro de Deus, no versículo 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E a melhor tradução aqui, irmãos, do versículo 31, está na versão corrigida. Eu estou usando aqui a versão corrigida, porque ela registra aqui morte. Falava aqui da sua morte. Ou seja, a morte de quem? A morte de Jesus. E essa palavra está aqui em morte no lugar de partida, como está na versão atualizada. Se a sua Bíblia for uma versão atualizada, está aí a palavra partida. O termo original aí, que é Êxodo, né? Dom de Êxodo, que no caso de Jesus aqui é uma referência à sua morte, à sua partida da terra, como mostra o contexto inteiro no versículo 31. Não é uma partida que está aqui e sai andando, não. É uma partida referentemente falando sobre a sua morte. Então nós temos aí o milênio em miniatura. Glória a Deus. Deu para compreender essa tipologia bíblica? Então vamos lá. Vamos aqui a alguns fatos do milênio, alguns aspectos, algumas verdades, algumas referências bíblicas que deve ser lida na Bíblia com meditação, sem preconceito, né, para que depois as pessoas não venham se queixar de não entender as profecias, os fatos, os conceitos do milênio. Muita gente fica somente discutindo, lendo, fabricando seu próprio milênio, mas não estuda a palavra de Deus, não fica orando no Espírito, estão perdendo tempo discutindo, né? E fica aí inventando coisas, escuta um, escuta outro, e às vezes se confunde, fica confundindo a si mesmo e confunde os outros e faz uma confusão só. Mas vamos ver, irmãos, alguns aspectos aqui do milênio. Vocês estão bons? Estão preparados? Estão animados? Aí, toma uma águazinha aí, glória a Deus, se espreguiça aí, se aquece, glória a Deus, e preste atenção. Primeira coisa, primeiro aspecto, o milênio, ele ocorrerá na terra. Aonde o milênio acontecerá? O milênio acontecerá na terra. Observe 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto, capítulo de número 6, versículo de número 2. Preste atenção nisso. Leia isto. Não sabeis vós
que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, está dito que os santos hão de julgar o mundo. Mas onde e quando será isso? Isso só pode ser durante o milênio. Será no futuro, observe. Então aqui será no mundo. A palavra original aí, para mundo, no grego é cosmos. Cosmos. Que além de significar mundo físico, material, né? Porque até a palavra cosméticos veio dessa palavra cosmo, cosméticos, porque os gregos ele olhavam para o mundo como a perfeição, algo, né, de muito prazer em ver, em se alegrar com a natureza, a beleza e etc. Aí veio cosméticos. Então, a palavra aí, original, mundo, é cosmos, que além de significar mundo físico, material, também significa os ocupantes dele, isto é, a raça humana. Então observe, alguém ainda tem dúvida de que o milênio de Cristo não será na terra? Será? Será, pastor, que alguém ainda tem essa dúvida? Sim. Por 1000 anos, Cristo ele reinará na terra com seus santos, conforme as profecias e as promessas bíblicas. Muitas pessoas, irmãos, acham difícil Jesus vir aqui para reinar por 1000 anos. Isto é puro raciocínio humano, a parte da analogia bíblica, que é um fato estabelecido. Ora, muito mais difícil seria ele vir para ser humilhado, sofrer e morrer como homem, levando sobre si a nossa maldição, os nossos pecados. E isso ele já fez. Então qual é o mais difícil? Vir para morrer ou vir para reinar? Se bem que para Jesus não há nada difícil. Então, de acordo com isso, o milênio será na terra. Segundo aspecto, o milênio é a última dispensação concernente à humanidade. Ela é a dispensação da plenitude dos tempos. Segundo Efésios capítulo 1, versículo 10. Significa que para esta dispensação convergem todas as alianças e tempos mencionados na Bíblia. É riquíssima de sentido a expressão plenitude dos tempos, no versículo citado de Efésios 1:10. Porque ela mostra que o milênio é um reinado sublime e que uma vez findo, ele terá o início, a eternidade. O milênio é a sétima e a última dispensação concernente à humanidade da parte de Deus, né? Os teólogos, os dispensacionalistas, eles separam, né, os tempos probatórios da graça de Deus, divididos-se em dispensação da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, lei de Moisés, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei de Moisés, da graça e da plenitude dos tempos. Então, veja aí, são 7 dispensações levando para este raciocínio. São 7 dispensações. Vamos lá. A dispensação da inocência é a dispensação da época do Éden, que começou com Adão. Estavam nus e ambos não se envergonhavam. Depois veio a consciência, quando ele peca. Depois vem inocência, consciência, governo humano. Aí vem o patriarcal, né? O patriarcal, que é de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Lei de Moisés, no Monte Sinai, que o monte fumegava.
quando Moisés subia para receber as tábuas da lei, receber a lei, a lei de Moisés. E a dispensação da graça, essa dispensação atual que nós vivemos, que é a graça se estendendo, porque a graça se foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens, segundo está escrito Tito 2:11, e agora, segundo Efésios capítulo 1, versículo 10, adicionando o milênio aí, é a dispensação da plenitude dos tempos, ou a dispensação mileniar. Tem uma outra forma também de você ver essa dispensação, resumindo-se em 3 dispensações, escritas sim na Bíblia, que eu não vou falar dela agora. Falarei talvez a posteriori. Mas o milênio é a 7ª e última dispensação concernente à humanidade da parte de Deus. E observe que todas as dispensações, o homem peca, o homem cai e Deus dá uma oportunidade. Todas as dispensações, o homem falha, o homem cai, o homem peca, Deus dá uma oportunidade. Depois da oportunidade, ele dá a oportunidade, mas infelizmente também depois vem o juízo. É assim desde os tempos mais antigos, os tempos pré-noélicos, o tempo pré-diluviano, onde Deus dá uma oportunidade, o homem peca e vem o dilúvio. Deus dá uma oportunidade, o homem endurece o coração, o homem peca, vem a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus dá uma oportunidade, o homem peca, quer construir uma torre, aí Deus vem e confunde as línguas. Da mesma forma será a transição da plenitude da graça, da dispensação da graça para a plenitude dos tempos. Há um tempo probatório da graça de Deus oferecida ao homem para ser salvo. Deus dá oportunidade, Deus dá chances, Deus estica a corda da misericórdia e o cálice da ira de Deus vai enchendo, completando-se o cálice da ira de Deus, transborda-se-á o cálice, então virá uma grande destruição e não há quem os livre. Meu Deus. Glória a Deus. Está tudo ok aí, irmão? A internet da irmã está ruim. É lá, né? Não é aqui não. Terceira coisa. Jesus reinará sobre todas as nações. O seu reino, terceira coisa. Jesus reinará sobre todas as nações. Seu reino será literal e universal. O seu reino será literal e universal. Ele vem para reger as nações como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Sendo ele dele o potentado único que regerá no milênio. Então cabe-lhe bem a doxologia escrita por Paulo de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que ele escreve com uma inspiração sublime, uma inspiração tremenda, uma inspiração prismática. Ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, aleluia, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Foi daí onde tiraram aquele hino. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroando, oh glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Glórias ao Rei. Assim como ele entrou em Jerusalém, e eles diziam: Baruch Rabá, Shin Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Durante o milênio, toda e qualquer oposição a Deus será neutralizada. Meu irmão, não haverá nada que avance contra o reino de Deus, principalmente nessa época. Toda oposição será neutralizada pelo próprio Cristo. Hoje os homens barram, hoje os governos barram cultos, barram o evangelho em muitos países, principalmente países do Oriente Médio, países comunistas, países ateus, países anti-religiões. Eles barram a divulgação, a propagação
do Evangelho de Cristo, mas na época do milênio, toda a oposição será neutralizada. Sabe por quê? Porque estes homens não governarão mais. Os homens governam, os homens reinam hoje, mas quando morrem deixa de reinar, mas só Cristo reina eternamente. O salmista ele escreve dizendo: o Senhor reina eternamente, Ele preparará a terra para o estabelecimento do reino eterno, aleluia. O reino eterno de Cristo será preparado pelo Pai. Ele preparará a terra para o estabelecimento do reino de Cristo, sob Deus, conforme a palavra divina que está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, versículo 13. Leia depois. Também leia Lucas, capítulo 1, versículo 32 e versículo 33. Leia depois na sua casa aí. Também leia completo o Salmo 89. Você verá ali, estando escrito intrinsecamente na palavra, o reino que será estabelecido pelo nosso Deus, que será o governo de Cristo. Quarto requisito, quarto aspecto do milênio: forma de governo no milênio. A forma de governo no milênio. O milênio, meu irmão, será uma teocracia. O que é isto? Isto significa que Cristo reinará diretamente através de seus representantes. A profecia inicial disto está escrita em Gênesis capítulo 49, versículo 10. A profecia inicial está escrita em Gênesis capítulo 49, versículo 10. Abram nas suas Bíblias, por favor. Acompanhe comigo este texto. Gênesis capítulo 49. Quem achou, por favor, vai aí digitando 49 e 10. Gênesis 49 e 10. Vamos ler e ver o que diz a palavra da profecia. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nenhum legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Olha isto. Até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. O cetro não se arredará de Judá. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Vamos ver outra referência em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo de número 27. Daniel capítulo 7, vão anotando aí, vão digitando. Versículo 27. Daniel 7, 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha isso. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isaías, capítulo 1 e versículo 27. Isaías, capítulo 1 e versículo 27. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Isaías 1 e 26. E te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Isaías, capítulo 1, versículo de número 27. Observe então, todos os reinos do mundo estarão sobre o senhorio de Cristo.
Cumprir-se-á então, em sua plenitude, Filipenses capítulo 2, versículo 10 e versículo 9. Versículo 10 e versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, que é um dos textos mais poderosos da palavra e do Novo Testamento. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso aí. É a teocracia. Não é monocracia, não é oligarquia, não. É teocracia. É Deus comandando. É Deus reinando. É Deus no controle dos reinos, exaltado em majestade e governando em fidelidade e justiça. Nesse dia, nós conheceremos a letra e a música da canção dos Reis da Terra, cujo relato e tema estão lá no Salmo 138, versos 4 e 5. Todos os reis e chefes de estado, sem exceção, cantarão essa canção. O Salmo 72, aleluia, também fala sobre algo muito importante, do versículo 8 até o versículo 11, que descreve com mais detalhes as glórias desse reino universal e teocrático de Cristo. Salmo 72, versículo 8, versículo 11, não vou ler para ganharmos tempo. Com o estabelecimento do milênio, findará aqui na terra toda e qualquer supremacia e predominância de nações, com exceção de Israel. Zacarias 14, 9, a profecia diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Aleluia. A igreja integrará a administração de Cristo. Todavia o milênio será um reino proeminentemente judaico. Jesus ele reinará sobre Israel através de seus apóstolos, conforme a promessa feita em Mateus 19, 28. Reinará sobre os gentios, certamente através da igreja. Olha só, glória a Deus. As passagens de Ezequiel, versículo 34, capítulo 34, versículo 32. Ezequiel 34, 23 e 24. Também Ezequiel 37, 24 e 35. Ou 24 e 25. Vou repetir de novo. Ezequiel 34, versículo 23 e 25. E Ezequiel 37, versículos 24 e 25. Também Jeremias, capítulo 30, versículo 9. Oséias, capítulo 3, versículo 5. Estas passagens indicam que Davi reinará então, certamente apontando para o grande filho de Davi, como é chamado nos evangelhos o Senhor Jesus. Jesus é chamado de filho de Davi. Então o príncipe do reino aí será Davi. Ele vai ser um príncipe no reinado. Jesus, filho de Davi, porque a profecia está dizendo que jamais o reinado de Davi ia ficar sem o sucessor no trono. Então, a promessa que Deus fez com Davi, irmão, é extraordinária. Davi vai ser o príncipe deste milênio, ser um homem de destaque.
Então, a quinta coisa, você vê que a Bíblia é como se Deus pegasse as peças, como um quebra-cabeça, jogasse e misturasse assim, né? Aí o Espírito Santo vem e nos ajuda a juntar. Vai, Espírito Santo, ajuda a igreja, ajuda eles a juntar as peças. Então você observa que tem um texto de promessa em Ezequiel, tem outro em Jeremias, tem outro em Isaías, tem outro em Oséias, outro volta lá para Gênesis, depois em Apocalipse, Mateus, Lucas. E a gente junta e o Espírito nos esclarece estas coisas. Quinto aspecto do milênio: classes de povos participantes do milênio. Haverá dois grupos de povos distintos no milênio. Quer saber quais? Digita aí, vai. Haverá dois grupos de povos distintos no milênio. Haverá dois grupos de povos distintos no milênio. Primeiro grupo, os crentes glorificados, que consistem dos salvos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, a igreja, e também dos oriundos da grande tribulação. Então, no estado glorificado, os salvos não estarão limitados à terra. Eles terão o constante privilégio de acesso ao trono do Pai no céu, onde estiveram antes da ressurreição. Na terra estiveram antes de morrer ou de serem trasladados no arrebatamento. Os seus corpos ressurretos, eles não serão mais limitados pelas coisas físicas, irmãos. Observe isto, porque eles agora estão como imortais, não mais como mortais. Eles serão como os anjos, que por terem corpos espirituais, não são mais limitados à matéria. Os nossos corpos serão apropriados para estarmos no céu e na terra, porque será feito um novo céu e uma nova terra. E isso tudo pode até parecer uma coisa fantasiosa, inacreditável para nós hoje, porque estamos neste corpo terreno, apegado exclusivamente à terra, mas basta observar a vida de Jesus. A vida de Jesus na terra após a sua ressurreição. Ele passou 40 dias, olha aí a quarentena de Jesus. Ele passou 40 dias entre os seus discípulos, e ele estava ali em estado glorificado. Junto ao trono, junto ao sepulcro, ele foi reconhecido pela avó de Maria Madalena. Então, estando entre os homens, o seu corpo era tão semelhante ao de um homem comum, que os dois discípulos de Emaú, no caminho de Emaú, eles não notaram nada demais, até o momento em que ele desaparece de vez, assim, na presença deles. Então, ele ressurreto, entrava e saía com as portas fechadas. Ele atravessava as paredes, sem ser possível abrir as portas. Observe o estado deste corpo glorificado, deste corpo ressuscitado. Ele passava, nenhuma porta era aberta ou fechada, ele atravessava. Comia mel e comia peixe, os discípulos deram a ele. Então, a primeira coisa, o primeiro grupo, são dos crentes glorificados. O segundo grupo de povos distintos são os povos naturais. Povos naturais em estado físico normal, ou seja, vivendo na terra. A saber, quem? Os judeus salvos da grande tribulação, os gentios poupados no julgamento das nações e o povo nascido durante o próprio milênio. Sim, todo este povo aí, os naturais, os de estado físico normal, os judeus que vão ser salvos na grande tribulação, os gentios que serão poupados no julgamento das nações. Nós vimos lá na sexta passada o julgamento das nações. E o povo que vão nascer, os que vão nascer no próprio milênio, durante o próprio milênio.
Então, sexto aspecto do milênio: o templo milenial será construído. Tem uma profecia em Zacarias, capítulo 6, versículo 12, versículo 13, versículo 15. A descrição completa deste templo nós vamos ter em Ezequiel, dos 2 capítulos de Ezequiel. O capítulo 4 capítulos. É do capítulo 40 até o capítulo 44. Todo esse texto, todo este contexto, Ezequiel 40 a 44, fala exatamente sobre o templo milenar, o templo de Ezequiel. Nesse tempo, a cidade de Jerusalém, ela estará ampliada, segundo o Salmo 102, versículo 16, e Jeremias 31, 38 a 40. Na descrição do templo milenar, não consta ali a presença da arca, porque a presença daquele a quem a arca representava já está lá, então torna-se desnecessária a presença dela. Então observe, o templo do milênio não é esse terceiro templo que estão querendo construir agora em Israel, não. Já estão formando, observe, estão querendo construir o terceiro templo. Já estão preparando os sacerdotes para fazerem novos sacrifícios. Quem vai construir esse templo aí, agora, não é Cristo, não é o Messias, é o Anticristo. O Anticristo que vai fazer aquela aliança com Israel, o pacto com Israel, para depois romper nos 3 anos e meio da grande tribulação. Então é o Anticristo que estará construindo esse. Agora, em Ezequiel, ali é o templo do milênio, quem construirá é o Messias, quem construirá é Cristo. Então, Israel já estão aí recrutando sacerdotes para estarem em treinamentos para fazerem sacrifício. Se você quiser ser um sacerdote, um levita, né, deste templo, é só você provar, através da sua genealogia, dos seus ancestrais, que você pertence à tribo de Levi, e você se torna um sacerdote aí no templo de Israel. Então o templo de Ezequiel que é o templo do milênio, o templo do Messias, que não terá a presença da arca, porque a arca é o próprio Cristo. Não é necessário um adereço de madeira mais de acácia, revestida de ouro, com os querubins, os varais, etc. Não, Cristo é a própria. Sétimo aspecto: alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados. Opa, olha só isto. Alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados e observados, viu, por Israel, como a participação dos gentios. Então, meu irmão, alerta, preste atenção agora nisso aqui. As ofertas dos templos, os dízimos serão entregues, não vai cessar, porque o dízimo e as ofertas é algo atemporal, é um princípio desde antes da lei de Moisés, desde antes o patriarcal Abraão, porque Caim e Abel ofereceram oferta sem ninguém ter ensinado a questão de oferta para eles. Então oferta não é conversa de pastor, nem de padre, nem de seja qual sacerdote for. Oferta é princípio bíblico estabelecido pelo próprio Deus. Então, quem não gosta de dar oferta, nem dízimo e nem é fiel a Deus, não poderá participar do milênio, porque no milênio, no templo, funcionará exatamente ofertas e dízimo. E uma das principais coisas que o anticristo vai fazer é querer cortar a oferta do templo. Isso está em Daniel,
se não me engano, no capítulo 9, e também em Joel, o sacerdote estará chorando. Sabe por quê? Porque cortou as ofertas do templo, e sem oferta não há mantimento na casa de Deus, e nem mantimento para o sacerdote. O sacerdote está chorando, está triste. Então, o dízimo e a oferta é um princípio bíblico e divino, tanto na nossa época, na época passada, como na época presente, será então também na época futura. Não terão então as mesmas finalidades do Antigo Testamento, estas ofertas, porque a finalidade do Antigo Testamento era apontar para Jesus, entendeu? Então ali serão memoriais que efetuou a servidão, serão memoriais do que Jesus efetuou e servirão de instrução às gerações futuras. Estou lendo aqui o meu esboço aqui, ensinando-lhes a respeito da maravilhosa obra de Cristo no Calvário. Assim como hoje a ceia do Senhor é um memorial para a igreja, relembrando a obra de Cristo. Antes de Cristo, esses sacrifícios eram profecias típicas dele, mas agora serão memoriais. Não se trata de aguardar o cumprimento, mas comemorá-lo. Então observe, essa questão do dízimo e de oferta que a gente acabou entrando, às vezes causa tanta polêmica para o povo, porque o povo, não existe mais oferta, não sei o quê, porque era alimento, era aquilo, era não sei mais de onde. Porque todos eles, esse pessoal aí que anda aí pelas internet, falando a respeito de contra as ofertas, eles nem sabem que eles já estão com o espírito de influência do anticristo neles. Porque a primeira coisa que o anticristo vai fazer, uma das coisas é cortar as ofertas. Então não vai ser muito difícil ele ser um discípulo do anticristo. Aí as pessoas dizem, só por quê? Porque eles pegam a ordem sacerdotal de Arão, a ordem dos levitas. Aí diz, não existe, é claro que a ordem sacerdotal de Arão, ela não existe mesmo hoje. Mas Jesus, ele não é da ordem sacerdotal de Arão, porque Arão é da ordem dos levitas. Jesus não é da ordem, não é sacerdócio da ordem dos levitas. Jesus é o sacerdócio da ordem da tribo de Judá. E ele é sacerdócio da ordem segundo Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque, um dos princípios é o quê? Receber o dízimo, que Abraão deu o dízimo de tudo para quem? Para Melquisedeque. Então tem uma ordem de sacerdócio que corre por fora da ordem de Arão. Qual é essa ordem? Que veio os vários sacerdotes. Observe, Abraão fazia sacrifícios, oferecia sacrifícios. Ele não era da ordem de Levi, porque Levi foi abençoado por Abraão muitos anos depois, só depois que veio. Então Abraão, ele já era um sacerdote. Então o levita, o sacerdócio levítico é um dos mais, digamos entre aspas, um dos mais pequenos, porque o sacerdote de ordem superior é a ordem de Melquisedeque. Abraão, já tem outro, ó, Abel, que não era levita, não passou pela lei de Moisés por nada. Temos Abraão, temos Noé, de um sacerdócio superior. Nós vemos Jetro e Moisés, porque Moisés também era um sacerdote de ordem superior. Tinha Moisés e tinha Arão, dos levitas, e Moisés de uma ordem superior, e o menor abençoava o maior. Então nós temos Jó também, Jó que era um sacerdócio de uma ordem superior, e Enoque também. Então todos estes homens eram uma ordem superior à ordem do sacerdócio de Arão. A ordem de Arão realmente já acabou, mas a ordem segundo a ordem de Melquisedeque é eterna. Glória a Deus. Deu para entender aí, irmão?
Depois, se você quiser, eu dou um estudo só sobre o dízimo aqui, à luz da Bíblia, né? Porque muita gente pega e distorce, se aproveita. Não, à luz da Bíblia, Bíblia sobre dízimo. Para começar, existe 5 tipos de dízimos na Bíblia. 5 tipos de dízimo. Às vezes a pessoa não entende nenhum dízimo, aí já quer debater e já quer dizer que isso acabou. Existem 5 tipos de dízimos na Bíblia, do qual 3 deles é impossível fazer hoje, mas 2 deles é para fazer hoje. 5 tipos, mas não é o nosso tema, não é o nosso estudo, deixa para depois. Vamos ver aqui o milênio, vamos continuar porque eu já vou para a conclusão daqui a pouco, é muita coisa. Se não der para terminar hoje, a gente faz o milênio a parte 2. Então vamos lá. A festa dos tabernáculos, também que apontava para o milênio, ela será outra vez observada com a participação dos gentios. Então observe, haverá resgates de coisas do Antigo Testamento, que muita gente diz, isso aí não existe mais hoje, isso aí não é mais hoje, não sei o quê. Então, a festa dos tabernáculos, que ela apontava para o milênio, ela será outra vez observada com a participação dos gentios, irmãos. Então, muita gente despreza o Antigo Testamento, porque, não sei nem porquê. Porque diz assim, não, a gente só gosta de pegar no Antigo Testamento, O Antigo Testamento também é Bíblia, meu filho. Que, na verdade, fala de Antigo Testamento, mas o mais coerente seria o Primeiro Testamento, a Primeira Aliança, porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem nada de antigo, ela é atual tanto quanto ou mais atual do que o jornal que você lerá amanhã. Ela é eterna, a palavra de Deus, ela é eterna. Então, de igual modo, a festa da Páscoa também, viu? A festa dos tabernáculos, que está em Levítico capítulo 23, versículo 33 a 44, Zacarias 14, 16 a 19, também de igual modo a festa da Páscoa, Ezequiel 45 e 21, a festa da lua nova também, Isaías 66, versículo 21 ao 23. Oitavo aspecto, os judeus possuirão toda a terra prometida. Os judeus eles vão possuir toda a terra prometida. E esse território, geograficamente falando, vai do Mediterrâneo até o rio Eufrates. O vasto território será dividido em 12 faixas iguais e paralelas, uma para cada tribo de Israel. Ezequiel, capítulo 48. Atualmente, a maior parte da terra é um deserto seco, é um deserto estéril. Por quê? Porque a fim de restaurá-lo, Deus fará fluir de sobre o templo do milênio. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus, glória a Deus. Ele fará, meu irmão, fluir um volumoso rio. Existe um rio, Senhor, vai sair do templo, o qual, juntamente com as copiosas chuvas que cairão, fará esse deserto florescer. O deserto virará um manancial. Aonde esse rio passar, vai transformando tudo, vai reverdecendo, vai nascendo flores, plantas frutíficas, cheias de frutas brumeliáceas de frutescências carnosas, cheio de frutas com semente, aleluia, sementes de plantas, de maravilhas da natureza, de frutos doces e muitas espécies de plantas, porque estas águas vão atingir e tocar o Mar Morto, e quando tocar as águas do Mar Morto, haverá vida nas águas do Mar Morto. Ele é composto de sua maior porcentagem composta de sal. As pessoas vão para o Mar Morto e não afundam,
ficam boiando porque é muito sal. O Mar Morto, a origem, na verdade, destas águas é do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte onde, na época de neve, de inverno, ele fica cheio de neve. E aquela neve, as pessoas esquiam lá de neve. Fica tudo branco de neve e aquela neve vai degelando. E quando degela, vem descendo e chega até o leito do Rio Nilo. Do Rio Jordão, perdão, vem até o leito do Rio Jordão. Do Rio Jordão ele forma um grande lago que é chamado de Mar da Galileia ou de Mar Tiberíades, e aquele grande lago que é chamado de mar, que é um lago muito extenso, daquele lago ele vai diretamente para o Mar Morto, e quando chega no Mar Morto ela para, a água para, porque o Mar Morto é morto e não deságua para nenhum lugar. Tem gente que é assim, recebe e não libera nada, não libera bênção nenhuma, porque ele é igual ao Mar Morto. Mas as águas do templo, que vai sair debaixo do trono de Deus, vai atingir o Mar Morto, e o Mar Morto vai ter vida. Se você for Mar Morto hoje, as águas que está em torrencial debaixo do trono de Deus, porque é um rio cujas correntes alegram o trono de Deus, santuário, alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus estará no meio dela, no milênio, reinando, não será abalada, porque Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. Então veja isto. Veja que coisa maravilhosa, irmão. Você está aí? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Dá um glória aí. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, glorificado seja Deus, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado pelas tuas promessas, porque a tua promessa é poderosa. Isso é poderoso, irmão. Imagine este vislumbre. Imagine isto, esta glória tão poderosa. Hoje vivemos momentos muito trabalhosos, momentos escabrosos, dias difíceis, mas nós temos esta promessa. A igreja, ela tem esta promessa. Há muitos e muitos aspectos do milênio que nós devemos estudar, devemos ver, devemos meditar, devemos ensinar. O evangelho não é só de oba-oba. O evangelho não é só de mimimi, de sei lá. O evangelho não é só de modinha. Não, o evangelho é essa graça que nós vemos, que nós aprendemos. Isto é a promessa de Deus. Porque as pessoas estão esquecendo deste assunto. Pregam muitas coisas substancial, superficial. Esquece das maravilhas, das delícias que é o reinado de Cristo na terra. Em breve isto irá acontecer. Se os ateus acreditarem, vai acontecer. Se eles não acreditarem, vai acontecer do mesmo jeito. Este céu, esta abóboda celeste, este invólucro da atmosfera será rasgado um dia. E o cavaleiro do cavalo branco, aleluia,
do capítulo 19 de Apocalipse. Ele vai vir, virar com os santos em glória, porque se verá no céu, se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Todas as nações da terra se lamentarão, principalmente os que os ultrapassaram, os que o mataram e os que o crucificaram. Os homens desmaiarão de terror e de temor. Pedirão para os montes caírem sobre eles, dizendo: monte, ó montes, caia sobre nós e nos livre da ira daquele que está sentado no trono. Vai ser lamentável para os que hoje pecam, para os que hoje escandalizam o Evangelho, para os que hoje viram as costas para Jesus. Vai ser lamentável, porque aquele dia virá e não há quem possa escapar daquele grande dia. Mas quem estiver com Cristo, quem estiver com Jesus, estará feliz no novo templo, no novo lar, no novo tempo e num período de gozo, de alegria inefável e eterno. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenho muitos aspectos ainda para falar sobre o milênio, mas eu vou deixar para o nosso próximo estudo, o milênio, a parte 2. Convide alguém para assistir esta live na próxima sexta, se nós não voltarmos, para a igreja, para o templo. Nós já não sabemos mais como é que será, porque estão dizendo que aqui ainda nem entrou na fase 2, na fase 1, na fase, não sei. O prefeito disse que provavelmente voltaremos na próxima semana, a igreja voltará na próxima semana, Mas vai depender do decreto governamental. Então, se o governador entender e se baixar o índice aí de infectados, nós voltaremos. A capital já voltou com 20%, está indo para 40%. Então, vamos aguardar, irmãos? Vamos orar a Deus, porque o pior é que para este povo aí, parece que só pega dentro da igreja. As ruas estão lotadas, os bancos estão enfileirados, quilométricas filas, supermercados cheios, todo o comércio está aberto, e é bom que esteja aberto mesmo. Mas você vê as aglomerações, às vezes o pessoal também não tem consciência, irmão? Às vezes você está numa fila, você quer se afastar, tem uma pessoa atrás quase em cima de você, baforando no seu cangote. A pessoa parece que não tem consciência das coisas. Tem gente que não está nem aí, irmão. Já se perdeu muitas vidas já se viram desgraçado, já destruiu. Principalmente muitos amigos pastores, que a gente vê que estão morrendo também, Mas só morre quando Deus permite. Deus que tem a vida na mão e a morte também. E graças a Deus que estão salvos, estão no céu, estão melhor do que nós, está livre de todo mal aqui, toda mazela aqui, dos homens maus, dos homens difíceis, dos homens injustos. E essa injustiça toda que acontece vai acabar, porque no milênio só há um rei, só haverá um rei, só haverá um trono, só haverá um governo, e esse governo é teocrático. Glória a Deus. Amém? Então, até lá. Se Jesus não voltar, estaremos aqui no domingo. Não foi possível fazer quarta-feira a oração, mas domingo estaremos aqui para a glória de Deus. Então eu vou fazer ainda o milênio parte 2. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço por tudo, por esta palavra, por esse momento de edificação da tua palavra. Que essa palavra entre nos corações de teus filhos, que eles glorifiquem o teu nome, que eles sejam edificados pela tua palavra. Ó Senhor, que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite
abençoada debaixo da tua potente mão. Abençoa os teus filhos, dá um final de semana de bênção para cada um, dá saúde, dá proteção, repreende o coronavírus, repreende as enfermidades, repreende, aniquila, acaba com isso no nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela tua autoridade, nós choramos e te pedimos e clamamos a ti. Fica conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém! Deus te abençoe, boa noite, até sexta-feira, até domingo, um abraço.